Oi pessoal, aqui quem fala é a Gabi e no tutorial de hoje a gente vai fazer a construção de uma bolsa desde o início da modelagem até a finalização com os materiais e acabamentos. A construção de uma bolsa ela requer algumas técnicas específicas que eu vou passar hoje para vocês no vídeo. Então eu quero que vocês construam a bolsa de vocês e compartilhem com a gente para a gente ver o resultado. Vamos pro vídeo? Bom, vamos iniciar, pessoal, indo na pasta de Avatar e 3D Shape. Essa última pasta aqui, vou dar 2 cliques. Aqui vocês podem ver que a gente tem alguns tipos de formas, então, que servem como uma espécie de enchimento ou base para a gente construir a nossa bolsa em cima. Eu vou dar 2 cliques nessa primeira forma aqui, que é a que a gente vai utilizar para a bolsa de hoje. Uma coisa legal para vocês saberem é que ao clicar na bolsa e selecionar esse ícone de flechinhas ao lado do gizmo, vocês vão ver que abre essa opção aqui, que ela permite que nesse quadradinho do meio você aumente ou diminua a forma proporcionalmente, ou que você venha em cada uma dessas hastes aqui e aumente essa forma em uma das direções. Beleza? Isso é bem legal caso você queira fazer uma forma de algum tamanho específico. Como a forma que a gente vai utilizar hoje é no tamanho padrão mesmo, você pode selecionar, deletar ela, clicar de novo aqui para abrir, e agora sim vamos iniciar a modelagem da nossa bolsa. A primeira coisa que eu vou fazer é criar alguns retângulos que vão servir como molde. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na barra de ferramentas 2D e eu vou escolher a ferramenta de retângulo. Se ela estiver oculta, ó, basta selecionar aqui a ferramenta de polígono, alguns segundos, que vai aparecer esse menuzinho, e selecionar a ferramenta de retângulo, beleza? Para fazer o formato, basta clicar na janela 2D, e aqui, então, eu vou inserir as medidas de 20 e 32 centímetros. Essa é a medida para o painel principal, para a frente da minha peça. Eu estou fazendo ela pela metade, porque logo mais a gente vai colocar simetria na peça. Em seguida, vamos de novo ali com a ferramenta de retângulo. Para quem gosta de utilizar atalho, o atalho é a letra S. Você pode clicar de novo na tela. E agora, esse retângulo vai ser de 20 por 10. Também estamos fazendo ele pela metade, para depois desdobrar essas peças. Para a lateral, pessoal, de novo, vou clicar em S para ativar a ferramenta de retângulo. Clico na janela 2D. E vou inserir o valor de 10, que é a largura da bolsa, por 32, que é a altura. Vou dar um OK e posicionar aqui, então. Agora sim, vamos aplicar os tipos de simetria que eu quero para minha bolsa. Eu vou pegar a ferramenta de editar peça, vou selecionar essas duas linhas aqui do centro-frente, clicar com o botão direito e escolher a opção Desdobrar edição simétrica com costura. Ou seja, vai ficar esse tracejadinho aqui e as costuras que eu fizer de um lado vão replicar de outro. A lateral, pessoal, ela não é uma peça que vai ser desdobrada e sim a gente vai querer uma cópia espelhada dela. Para isso, ou você utiliza o atalho Ctrl D, que vai criar uma cópia espelhada, ou você clica com o botão direito e vem nessa opçãozinha aqui, ó, embaixo de clonar peça com edição vinculada, a gente tem a opção peça simétrica com costura, Ctrl D. Clico e posiciono aqui ao lado da frente. Para a parte de trás da bolsa, pessoal, eu vou utilizar um tipo de simetria que se chama instância. Então, selecionem a frente, clica com o botão direito e vamos escolher essa opção aqui, instância da peça. Vou posicionar aqui e observem que essa peça ela vai ter um contorninho verde água ao redor das duas, indicando então que é uma instância. A instância, então, é quando você tem uma relação de vínculo entre as peças, ou seja, se eu editar em uma peça, a outra vai editar também. Mas a costura que você fizer em uma não necessariamente vai acontecer na outra. E nisso, como a gente tem duas peças que vão ter costuras em locais um pouco diferentes, é por isso que eu gosto de utilizar a instância, beleza? Agora, então, pessoal, vamos posicionar esses moldes ao redor ali da nossa forma 3D. Sempre antes de posicionar, seja em avatar ou em bolsas, né, eu gosto de selecionar todos os moldes
e com o gizmo aqui na janela 3D, afastar eles um pouco da frente da minha bolsa para ficar livre essa região aqui para visualização. Para ativar os pontos de posicionamento, ou como alguns gostam de chamar de nuvem de pontos, você pode utilizar o atalho Shift F, beleza? Shift F, ou vir aqui no ícone de avatar e selecionar essa segunda opção, mostrar pontos de posicionamento. Vamos iniciar então com a nossa frente, seleciono ela na janela 2D e vou clicar nesse pontinho bem da frente da forma. Na parte das costas, mesma coisa, vou selecionar as costas e escolher o ponto central. Vou olhar agora a minha forma um pouco pela diagonal, selecionando o molde da lateral e escolhendo esse pontinho aqui. Mesma coisa do outro, ó. Esse lado, eu olhando para a tela, é o molde do lado direito, então eu vou colocar no lado direito aqui do avatar. Vou observar agora a parte de baixo da bolsa, selecionar o fundo e esse ponto aqui também da parte de baixo da bolsa. Agora sim podemos voltar a visualização para frente. Vou desativar os pontos de posicionamento com o atalho Shift F. E o próximo passo então vai ser costurar. Então, para costura, pessoal, eu vou utilizar a ferramenta de costura de segmento, que está aqui na minha barra de ferramentas. E vou iniciar, então, relacionando os segmentos que eu quero que sejam costurados. Começando aqui pela lateral, vejam que eu posso fazer isso pela janela 2D ou pela 3D. Vejam que é normal que quando a gente está costurando uma bolsa, dê um nó na cabeça, principalmente quando você vai costurar a parte das costas da bolsa. Então, é sempre legal, mesmo se você for costurar pela janela 2D, você dá uma conferida se tá tudo certo aqui, ó, pelo lado 3D. Então, vou costurar aqui a parte da base com a lateral, né? Vejam que eu observo para ver se não tem nada torcido. E agora a parte do fundo. Então, se eu tô com o pique apontando para a lateral, eu tenho que vir aqui, ó, com o pique também apontando para a minha lateral. Beleza? Caso vocês tenham invertido alguma costura, por exemplo, assim, que ela fique esse X, lembrando que você pode vir na ferramenta Editar Peça, clicar com o botão direito e escolher a opção Reverter Costura, tá? Então, podemos seguir agora para o próximo passo, que vai ser selecionar todos os moldes, clicar com o botão direito e escolher a opção Fortalecer. Lembrando que o atalho para essa função é Ctrl H. E agora sim, ao simular, então, vocês vão ver que a gente já tem aqui a base, né, da nossa bolsa pronta. Observem, pessoal, que as laterais da nossa bolsa, elas ainda estão um pouco curvadinhas, porque a gente está com o tipo de costura normal, padrão. Quando a gente trabalha com bolsa, pessoal, em especial com essas bolsas que são um pouquinho mais estruturadas, a gente vai querer que os ângulos dela fiquem um pouco mais retos. E é por isso, então, que eu vou vir aqui com a ferramenta de Editar Costura. Eu vou criar uma caixa de seleção para selecionar todas elas ao mesmo tempo. E no meu editor de propriedades, eu vou marcar a opção Turned. Beleza? Então, agora, quando eu simular aqui na janela 3D, vejam a diferença que dá principalmente nas laterais, que a gente fica com elas, então, mais estruturadinhas para a nossa bolsa. O próximo passo, pessoal, para esse modelo aqui, vai ser criar algumas linhas internas que a gente vai costurar para fazer um acabamento, então, na lateral desse modelo. Para isso, eu vou selecionar a ferramenta de editar peça, vou iniciar aqui selecionando a lateral e a base da bolsa, clicar com o botão direito e vou escolher a opção Offset como linha interna. Aqui eu vou colocar o valor de 1 centímetro e posso dar um OK, então. Vejam que, como a nossa peça está simétrica, já foi para os dois lados e como tinha instância, ele também já fez na parte das costas. Para ficar mais fácil e a gente conseguir visualizar as linhas na janela 3D, eu vou vir aqui nesse ícone de camiseta e ativar essa opção aqui que permite mostrar as linhas internas.
Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa na lateral, selecionando as duas linhas da lateral e a base, botão direito, offset como linha interna, o valor de 1 centímetro já vai estar aqui, pode dar um OK. Já temos a lateral, então, com essas linhas internas, e falta, então, só a base, que a gente vai selecionar também as 3 linhas, clique com o botão direito, offset como linha interna, 1 centímetro, e dá um OK. Até aqui tudo certo, só que antes de fazer a costura entre essas linhas, eu vou querer aplicar um vivo aqui nessa linha na frente e costas, que vocês vão ver que vai dar um detalhe e um acabamento bem legal para a bolsa. A gente já tem um vídeo detalhando bem como aplicar o vivo, mas eu vou falar aqui rapidamente como que vai ser essa aplicação. A ferramenta de vivo, então, ela se encontra na janela 3D, é essa ferramenta aqui, e você pode fazer a aplicação dela tanto pela janela 3D quanto pela janela 2D. O importante é que a área onde você quer aplicar esteja visível na janela 3D. Então, por exemplo, se eu der um zoom nesse lado aqui e tentar aplicar no outro lado da bolsa, eu não vou conseguir, porque ela não está visível na janela 3D. Eu gosto sempre de aplicar pela janela 2D, mas eu vou acompanhando ali se o caminho está sendo feito certo pela janela 3D. Então, eu dou um clique para começar e eu posso ir dando outros cliques aqui no meio do caminho para ir como se fosse ancorando essa minha linha e chegando no final eu dou 2 cliques, então, para finalizar. Posso simular para ver como é que ficou o vivo e vou fazer a mesma coisa na parte das costas. Iniciando aqui nesse ponto, dando alguns cliques no caminho, apenas para a linha saber a direção que eu estou seguindo, e termino com 2 cliques para finalizar. Simulo e pauso. E agora sim, então, podemos fazer as costuras entre essas linhas que eu acabei de desenhar. Eu vou utilizar também a costura de segmento, pessoal. Começar aqui com essa linha da lateral, costurando com a outra linha aqui da lateral da bolsa. Ele já vai fazer dos 2 lados para mim. Vou fazer a linha da base também, base com base. A linha entre a base com a lateral. E antes de terminar, eu vou dar uma simulada, porque eu já sei que esse vivo aqui, ele vai dar uma brigadinha. Então, para isso eu pauso, e a técnica aqui é pegar a ferramenta de editar vivo, clicar em cima do vivo e escolher atualizar vivos. Posso voltar a simular e você vê que ele já se assentou ali para o lado de fora, então essa parte da frente já foi. Agora para o lado das costas, então, vai ser a mesma ideia, pessoal. Vou pegar a ferramenta de costura de segmento, só que agora a gente vai ter que prestar atenção porque vai ser um pouco torcido, né? Então, se eu pegar esse lado aqui com o pique apontando para dentro, na parte das costas eu tenho que vir no lado oposto, mas também com o pique apontando para dentro. Vai parecer que vai estar cruzado, mas se você observar ali na janela 3D, você vê que não tem nada cruzado. A mesma coisa na lateral, e se você preferir fazer pela janela 3D, também pode, ó. Clico na linha aqui da lateral e depois nessa daqui onde a gente aplicou o vivo. E é isso, pessoal. Linhas costuradas a gente pode simular. Vai dar essa briguinha aqui com o vivo, mas você pausa, vem aqui com a ferramenta de editar vivo, clica com o botão direito e escolhe a opção atualizar vivos. E simula novamente, então, para ver a nossa bolsa já com os vivos aplicados. Bom, pessoal, vocês podem ver que esse enchimento aqui, ele tá fazendo um pouco de volume na bolsa, e por isso eu vou utilizar aquela técnica de clicar no quadradinho aqui do lado e diminuir um pouco a largura desse enchimento para reposicionar, então, para simular novamente a bolsa e que ela fique um pouco mais retinha, então. O próximo passo, então, vai ser fazer um acabamento aqui na parte interna da bolsa. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta de editar peça,
selecionar as linhas que a gente tem aqui na parte superior, dar um clique com o botão direito e também escolher a opção Offset como linha interna e colocar aqui 3 centímetros. E vou dar um OK. Esse acabamento nosso, ele vai pela parte interna, mas ele não vai vir até o final da bolsa, ele vai vir até essa primeira linha aqui. E para que o momento da costura fique um pouco mais fácil, eu vou fazer algumas edições aqui que vão facilitar a nossa vida. A primeira delas é selecionar essas duas linhas aqui, clicar com o botão direito e escolher essa opção adicionar ponto à interseção. Vocês vão ver que ele vai adicionar um pontinho ali, bem no meio entre onde as duas linhas se cruzam. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, ó. Clicar com o botão direito e adicionar ponto à interseção. Vejam que a parte das costas e a outra lateral já foi feita a mesma coisa, então. Outro detalhe que eu quero fazer é adicionar um ponto no contorno do molde bem onde essa linha termina, porque se eu clicar aqui, vocês podem ver que essa linha está contínua, certo? Para fazer isso, então, eu vou clicar em cima desse ponto, clicar com o botão direito e escolher essa opção aqui, estender, cortar e adicionar ponto até o contorno da peça. Pronto, agora vocês podem ver que essa linha aqui ele dividiu. Antes ela era 20 centímetros, agora ela é 19 e um outro pedacinho aqui de 1. E eu vou fazer a mesma coisa nesses outros dois pontinhos. Então, clico, seleciono os dois com o Shift, botão direito, estender, cortar e adicionar ponto até o contorno da peça. E agora podemos ver que ele dividiu também. Bom, pessoal, para saber o comprimento que eu quero aqui para esse meu acabamento interno, eu vou precisar saber, então, que aqui, tendo 19, mais 19 do outro lado, dá 38, vezes 2, que é mais o 38 daqui, vai dar 76, e mais o 16, que é a soma do 8 e 8, no final a gente vai ter, então, 92 centímetros. Então, para isso, a gente vai fazer mais um retângulo agora, só que ele vai ter 92 por 3, e eu vou dar um OK. Então, esse vai ser o acabamento ali interno da nossa bolsa. Eu vou começar já dando um Ctrl H para fortalecer esse acabamento, e em seguida, então, a gente pode iniciar a costura. A costura dessa parte aqui não é muito simples, ela pode dar um nozinho na cabeça, então tentem fazer a mesma sequência que eu tô fazendo, certo? Eu vou começar aqui com a ferramenta de costura livre, começando pela base, então daqui até o final, certo? Um clique para começar e um para terminar. Em seguida, eu vou pressionar o Shift, selecionar aqui dessa lateral até o final, clico de novo. Mantendo o Shift segurado, eu venho para a parte da frente, dou uma pausa aqui no meio, né, para continuar até o final. Venho nessa outra lateral aqui, um clique para começar e um para terminar. E aqui, nessa parte de trás, a gente vai vir dessa lateral, vejam lá da janela 3D, o caminho que está fazendo até o meio, e do meio até o final, então, para completar essa costura, e você pode soltar o Shift, então, certo? Antes de posicionar, eu vou fazer a linha de cima também. Mesma coisa, seleciono ela inteira, um clique para começar e um para terminar. Começo aqui pelo mesmo ponto onde eu comecei a outra, aperto o Shift e vou dando um clique para começar, um para terminar, tendo que pausar aqui no meio, onde o molde é simétrico, né? Opa, ó. Se acontecer isso, pessoal, às vezes acontece, ó. O primeiro caminho que você vai ser o que o Clo acha que você vai seguir, né? O primeiro movimento que você faz com o mouse. Como aconteceu isso aqui, para eu não precisar refazer tudo desde o início, eu só dou um backspace, aquela tecla de apagar do teclado, e continuo, então, dessa maneira eu só precisei refazer a última costura. E continuo aqui, então, também, chegando até o final,
E agora sim eu posso soltar o Shift. Para posicionar isso, pessoal, eu vou vir aqui com a ferramenta de seleção, clicar com o botão direito e escolher a opção Superimpose abaixo. Vejam lá que ela já foi para o lugar certinho dela e a gente pode então simular, mas observem um detalhe que ficou meio fofinho essas laterais aqui. Isso porque faltou um detalhe bem importante que vocês veem que na bolsa a gente acaba tendo muito, que é a questão da costura turned. Então, de novo, eu vou pegar a ferramenta de editar costura, selecionar essas costuras aqui que eu fiz na parte de cima e trocar para turned. Por quê? Porque é uma costura em cima da outra. A de baixo, ó, essas de baixo aqui, como elas vão costuradas em uma linha interna, elas automaticamente já estão como turned, tá? Tanto que eu nem posso mudar aqui. Ela já é automaticamente considerada costura turned. E agora sim, vejam a diferença que dá automática para a peça já com a costura turned. Pessoal, antes de ir para a alça, eu vou querer trocar o material dessa bolsa para que ela fique um pouco mais estruturada. Então, eu vou entrar na pasta Fabric. Na barrinha de pesquisa, eu vou procurar por Leather, que é couro em inglês. Vou escolher, pessoal, essa opção aqui, V2 Animal Alternatives Vegan Leather. E vou clicar e arrastar ela para cima, então, do tecido que eu estou utilizando. E depois de simular, vocês veem que a bolsa já fica bem mais estruturada aqui na nossa janela 3D. Vamos dar sequência, então, pessoal, à nossa alça. Então, eu venho com a ferramenta de adicionar ponto, dividir linha, clico com o botão direito do mouse na linha e vou colocar aqui o número 5 e depois OK. Em seguida, eu vou querer fazer mais um pontinho aqui da mesma maneira com o botão direito, só que aqui a distância vai ser 4 centímetros. E vai ser nesses 4 centímetros, então, que a gente vai ter a nossa alça. Para fazer a alça, a gente também vai fazer um retângulo. Esse retângulo, pessoal, eu vou fazer ele com 18 centímetros de largura e 1 centímetro de altura, e vocês já vão entender o porquê. Eu vou dar um OK. Tá, uma aproximada aqui dessa forma. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um pontinho aqui a 3 centímetros desse outro ponto da esquerda. Em seguida, eu vou vir com a ferramenta de editar peça, clicar e arrastar esse ponto para baixo, dar um clique direito para mover exatamente 1 centímetro para baixo. E depois, eu vou vir com a quarta ferramenta, que é a ferramenta de editar curvatura. Vou clicar e arrastar para criar aqui uma curva Bezier. Para editar uma das alças, eu volto para a ferramenta de editar peça e venho aqui com uma das hastes Bezier e vou fazer esse formato como se fosse um Szinho aqui, para que fique uma linha contínua, então, para essa nossa alça. Agora sim, pessoal, eu posso clicar nessa linha de cima, dar um clique com o botão direito e escolher a opção desdobrar. Não vou desdobrar aqui com edição simétrica, porque eu não posso ter mais de uma edição simétrica no molde. E a edição simétrica principal que eu vou querer colocar vai ser nessa linha central aqui. Para isso, eu vou deletar esse pontinho do meio, clicar com o botão direito e agora sim, desdobrar a edição simétrica com costura. Então, pronto, pessoal. Para costurar essa alça, eu vou deletar esse ponto aqui do meio, que a gente não precisa dele, vir com a costura de segmento e fazer a costura aqui entre a alça e aqueles pontinhos ali que eu já tinha feito no nosso molde da frente. Se eu simular, pessoal, vocês vão ver que ela já vai cair certinho aqui para baixo, mas eu acho interessante também quando a gente tem a opção de deixar a alça, então, para cima. Então, eu vou dar um Ctrl Z para mostrar essa opção também. Para fazer isso, eu vou vir na pasta de Avatar, 3D Shape,
E essa forma aqui, que é um cilindro, a 3D Shape 3, eu vou dar um clique direito nela e escolher a opção Adicionar ao Workspace. Prestem atenção que aqui tem que estar em Adicionar, para ele não substituir uma forma pela outra. Eu vou dar um OK e vou poder, então, arrastar a forma do cilindro para perto da bolsa. Vou subir com ela aqui na altura que eu quero a minha alça, né? Dar uma centralizada nela. E, de novo, clicando aqui no ícone de quadradinho, diminuir o cilindro e encontrar, então, o melhor posicionamento para ele, aumentar aqui o comprimento. Se eu quiser mover, eu clico de novo no quadradinho para mover esse cilindro mais para o centro da tela. Eu acho que assim vai ficar legal. Só que antes de simular, eu vou tentar trazer a alça mais perto também da minha bolsa. Só que eu acho ainda que eu vou deixar ela um pouco mais para cima aqui. Vamos ver. Aí sim. Então, temos já a nossa alça. Se eu quiser, eu posso arrastar um pouquinho ela mais aqui para frente. E a gente já vai duplicar ela para a parte de trás. Mas antes eu quero finalizar ela, antes de ter que duplicar ela para as costas. Se eu apertar 2, pessoal, eu consigo ver o meu 3D bem de frente. E aqui eu tô vendo que tem um pouquinho, ela tá um pouquinho pro lado direito. Então, é só vir aqui e mexer milimetricamente para que ela fique bem centralizada. Beleza? E agora a gente pode fazer o próximo passo, que vai ser costurar essa alça nela mesma. Para fazer isso, eu vou vir aqui na ferramenta de polígono linha interna, o atalho dessa ferramenta é G. Eu vou vir bem aqui no meinho, ele é uma leve travadinha, inclusive, ó, só de eu posicionar o molde em cima, ele dá um snapzinho. Vou dar um clique e vou vir com a minha linha interna até a altura aqui desses pontos, onde ele também vai dar uma travadinha. E daí eu posso dar 2 cliques no lugar para finalizar essa linha interna. Eu tô criando essa linha interna porque eu vou querer, então, dobrar essa alça nela mesmo. Para isso, eu vou vir com a ferramenta de ajuste de dobra, clicar nessa minha linha interna e com essa flechinha eu vou girar ela um pouquinho para dentro. Não precisa girar muito, pessoal, só um pouquinho. E com a costura de segmento, eu vou fazer, então, a costura entre a linha de cima e de baixo, lembrando de marcar a opção Turned, tá? Só que antes de simular, eu vou querer aumentar um pouco a resolução dessa minha alça. Então, eu vou clicar nela e vir aqui para baixo até a distância entre partículas e eu vou colocar 5. Então, a gente vai ficar com uma resolução um pouco melhor para quando simular, o resultado já fica mais bacana. Para que essa alça ela fique com aquele ar um pouco mais arredondadinho, uma dica legal que eu gosto de fazer é clicar aqui na linha que a gente utilizou para dobrar, clique direito, escolher a opção Offset como linha interna. Eu vou colocar uma medida, por exemplo, de 0,25 e vou escolher a opção Ambos os lados, certo? Aqui não há necessidade de estender, você pode desmarcar. E vou dar um OK. E vejam que agora, quando eu simular, ele vai dar uma leve, então, melhorada nessa nossa alça. Para finalizar, eu vou selecionar a linha do meio que a gente dobrou e eu posso chegar com esse valor de ângulo de dobra um pouco mais perto de 180, ó. Para que ela não fique tão dobrada, afinal, ela é uma alça que vai ser um pouco mais arredondadinha, né? E outra dica, então, para finalizar a alça, vai ser trocar o tipo de malha dela. Se a gente vir aqui no modo de visualizar a malha, ó, a gente vê que ela é formada por vários triângulos. Então, selecionando esse molde, descendo do editor de propriedades e trocando o tipo de malha para quadrangular, vejam que a gente troca para esses quadradinhos. E quando simular, pessoal,
a nossa alça vai ficar, então, com essa curva um pouco mais bonita. Isso porque quando a gente tem uma dobra que a gente quer deixar com esse vinco um pouco mais suave, a malha quadrangular é uma opção mais ideal. Posso voltar, então, para a superfície de textura frontal. E agora sim, pessoal, eu vou clicar com o botão direito e criar uma instância, então, da alça. Vou colocar ela aqui embaixo, próxima do molde das costas. Na janela 3D, eu vou utilizar o gizmo para aproximar a alça de onde eu quero ela, então assim ela já vai sair simulada onde eu quero. Vou rotacionar ela aqui, ó. Por isso é bem importante, pessoal, saber, entender, manipular bem o gizmo. Quando vocês estão trabalhando com bolsas, a gente acaba usando bastante, né? E vou finalizar, então, costurando a nossa alça na parte das costas, na parte de trás da bolsa, né? Eu costumo chamar de costas por costume de mexer muito com a parte de vestuário mesmo. Perfeito, pessoal, já estamos chegando aqui no momento de acabamento dessa peça. Eu vou selecioná-la, clicar com o botão direito, enfraquecer, dar essa simulada. Bom, pessoal, o resultado final da bolsa vai depender muito de como você quer que ela fique estruturada. Se você quiser uma bolsa mais molinha, você pode deixar nesse próprio material. Mas uma dica legal, se você quiser que ela fique um pouco mais estruturada, é clicar aqui no material, descer até o final, aqui onde a gente tem propriedade física, e trocar a propriedade física para uma opção que chama Trim Fusible Rigid. Essa opção aqui, eu vou simular então, e agora sim vocês veem então que ela ficou um pouco mais estruturada. Um detalhe final que eu acho bem legal para esse modelo de bolsa é vir aqui com a ferramenta de polígono linha interna, criar uma linha que vem da parte de cima até, digamos que uns 6 centímetros antes de terminar a bolsa. E com essa linha selecionada, pessoal, vocês vão vir aqui em ângulo dobrado e aumentar um pouco esse valor aqui, que quando vocês tiverem a simulação ligada, vocês vão ver que essa linha, então, ela vai tentar dobrar para dentro conforme vocês aumentam esse valor, tanto o valor do ângulo dobrado quanto o valor de força de dobra. Vocês vão ver que, então, ela vai ficar com esse detalhe mais vincadinho aqui na lateral. Bom, pessoal, para fazer os últimos detalhes, eu vou ocultar aqui as linhas internas para a gente ver melhor como que a nossa bolsa tá ficando. O próximo passo, então, pessoal, vai ser selecionar todos os moldes, descer aqui até a opção adicionar espessura de renderização e eu vou colocar o valor 2. Então, vocês veem que agora a nossa bolsa ela já ficou com as laterais aqui um pouco mais larguinhas. Um detalhe que eu acho bem legal é quando você vem no material, escolhe aqui a opção de lado, desmarca a opção de use o mesmo material da frente, porque aqui você vai poder alterar a cor da lateral da bolsa, porque como vocês sabem, muitas bolsas têm esse acabamentinho aqui da lateral em um tom diferente ou no mesmo tom, mas ele fica visível, às vezes um pouquinho mais escuro do que a bolsa. Esse é um detalhe bem bacana, então, que dá bastante diferença quando você faz uma bolsa de couro. Por fim, pessoal, eu vou querer vir aqui em Hardware and Trims, vou entrar na pasta Top Stitch e vou escolher o pesponto 301 para adicionar, então, alguns detalhes na bolsa. Vou iniciar pela alça, então, venho aqui com a ferramenta de pesponto livre e vou adicionar aqui na lateral da nossa alça. Se eu der um zoom, você consegue ver que o pesponto já está ali branquinho. Vou adicionar o mesmo pesponto na parte das costas também. E agora vem alguns detalhes que eu gosto de editar, então,
no pesponto, principalmente para bolsas. Primeira coisa é trocar a espessura da linha. Normalmente, linha para couro, ela tem uma espessura bem maior, eu vou colocar 120. Você vê que os pontinhos ficam mais espessos. Vou trocar a cor também, fica a seu critério qual colocar. Eu vou colocar um tom aqui parecido com o tom que eu coloquei na lateral. E subindo aqui, então, pessoal, vocês podem colocar em espaço 0,04 e isso vai dar uma espaçada entre os pontos que acaba acontecendo, então, principalmente quando a gente fala de couro. Eu gosto também de descer até o final da propriedade do pesponto e marcar essa opção aqui, 3D, que ela vai adicionar uma sombrinha embaixo do pesponto para dar uma dimensão maior para esse detalhe. Caso vocês queiram, pessoal, vocês podem fazer uma cópia desse material, vir aqui no material frente, né? Trocar a cor dele, por exemplo, colocar um tom mais escuro. E com a ferramenta de editar vivo, eu vou selecionar o vivo e vou trocar aqui o tecido para opção 2. Então, vejam que daí a gente fica com o vivo em destaque. Vou fazer a mesma coisa na parte de trás, trocar para uma cor com mais destaque. E agora sim, então, eu vou aumentar a resolução total desse projeto para a gente ver como fica o resultado final. Ocultar os nossos avatares, que são formas aqui, né? E simular para ver, então, o resultado final da nossa bolsa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e seguir o canal. E também deixem aqui nos comentários se vocês querem ver mais vídeos como esse falando sobre bolsa, que num próximo tutorial eu posso trazer alguns modelos um pouco mais complexos, incluindo aviamentos, correntes e outras coisas que são bem legais. Beleza? Até a próxima!